A oração é poderosa, a oração é a chave? Sim, mas a gente também tem que trabalhar. A gente também tem que usar as forças naturais, os meios naturais que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos deu, que o Senhor colocou nas nossas mãos, para nos ajudar a concluir o propósito, nos ajudar a concluir o projeto. Então, meus irmãos, ora, vigia, busca, jejua, mas também queria te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo de número 6, no versículo de número 9. Neemias, capítulo 6, no versículo de número 9. Todos acharam? Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Amém? Coloque a mão sobre a sua Bíblia, vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, nós queremos, ó Pai, entregar as nossas vidas ao Senhor. Pai, nós confessamos que, Deus, sem o Senhor nós nada somos. De nós, ó Deus, nada de proveitoso, Senhor, podemos entregar ao Senhor. Mas, Deus, nessa noite, nós queremos nos entregar a Ti, Senhor, em reverência, em humildade, e pedindo ao Senhor, meu Deus, que traga a Tua palavra à luz, Senhor, nessa noite, a mim e aos nossos irmãos. Que nós possamos ser edificados através da Tua palavra, fortalecidos, meu Deus, através daquilo que o Senhor tem para nós. Usa-nos, ó Deus, nessa noite como instrumento, meu Deus, afiado e afinado nas Tuas mãos. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos, mais uma vez, mais um culto da nossa campanha. São 52 dias pelejando para que o Senhor cumpra em nós o bom propósito para o qual Ele nos determinou. E essa campanha tem como base o livro de Neemias. E eu acredito que nesses dias para cá, desde quando começamos a campanha, muitos de nós já lemos todo o livro de Neemias, os 13 capítulos que tem no livro de Neemias, e entendemos bem a história e o que aconteceu. Mas eu queria só, para começar, fazer um breve resumo. Neemias, ele era o copeiro do rei, e pouco depois do retorno do exílio da Babilônia dos judeus, ele fica sabendo que os seus irmãos judeus estavam em Jerusalém, sofrendo humilhações, que os muros que cercavam Jerusalém estavam derrubados, e que as portas que os protegiam foram todas queimadas. Quando Neemias fica sabendo disso, ele se compadece dos seus irmãos, porque ele não vivia aquela situação, ele vivia no palácio do rei, à direita do rei, servindo ao rei. Ele se compadece com os seus irmãos, e quando ele se compadece, ele busca ao Senhor. Ele busca ao Senhor em jejum, ele busca ao Senhor em oração. E quando ele busca ao Senhor em jejum e em oração, Deus traz ao coração de Neemias o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir as portas, reconstruir as fortalezas, reconstruir aquilo que nos traz segurança ao povo de Jerusalém. E aí quando Deus traz esse desejo ao seu coração, ele começa a orar, ele começa a jejuar, e durante um certo período, que a Bíblia não nos diz qual período foi, mas Neemias ora, e Neemias busca o favor do rei em favor de Jerusalém. Quando ele pede ao rei para que o liberasse, para que voltasse a Jerusalém, para reconstruir os seus muros e reconstruir as suas portas. E através da sua oração, através do seu jejum, através do seu clamor, ele consegue, junto ao rei, ele consegue alcançar o coração de rei, alcançar o favor junto ao coração do rei, para que o rei o liberasse para voltar a Jerusalém, e não só o liberasse, mas que o guarnecesse de instrumentos,
de pessoas para que pudesse executar aquele propósito o qual o Senhor colocou no seu coração. E aí Neemias vai para Jerusalém e vai cumprir o propósito que o Senhor determinou no seu coração. Aqui nós aprendemos o primeiro propósito dessa noite, que quando o Senhor coloca um propósito no nosso coração, nós devemos orar, nós devemos jejuar, nós devemos buscar ao Senhor, que Ele ache graça em nossas vidas e ache graça àquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que o bom propósito do Senhor se cumpra nas nossas vidas e na vida daqueles que o Senhor tem nos usado para alcançar. Amém? Só que quando Neemias sai do palácio do rei e vai para Jerusalém, é aí que começa ele ter as suas aflições, é aí que ele começa a ter as suas barreiras, é aí que ele começa a ter as suas oposições. Lá no capítulo 2, no versículo 10 de Neemias, diz o seguinte: Sambalate, o horonita e Tobias, oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessado no bem dos israelitas. Ou seja, quando o Senhor coloca no meu e no seu coração um propósito para trazer coisas boas ao seu reino, para trazer coisas boas à sua casa, à sua igreja, para buscar o propósito do Senhor, fazer a sua vontade, tenha certeza, irmãos, que vão se levantar pessoas que vão ficar irritadas, vão se levantar pessoas para tentar fazer com que você não conclua, fazer com que você não avance, mas nós vamos aprender também essa noite a guerrear com as armas de Deus, para que a gente possa verdadeiramente cumprir o propósito para o qual o Senhor estabeleceu nas nossas vidas. Amém? E aí, como eu disse, nesse ponto da história, Neemias começa a ter oposição, porque o inimigo realmente ele se levanta quando o Senhor estabelece um propósito e um chamado para nós. E aqui nós vamos, ao longo do livro, ao longo dos capítulos, nós vamos identificar algumas ações que o inimigo usou para tentar se opor, para tentar fazer com que o propósito, que o projeto de Neemias fracassasse. A oposição ela começa quando o inimigo percebe que estamos buscando o propósito de Deus. Então, quando eu e você nos empenhamos em fazer algo para Cristo, quando eu e você nos empenhamos em cumprir a vontade do Senhor para as nossas vidas, tenha certeza, meu irmão, o inimigo ele vai tentar se opor. O inimigo ele vai tentar se levantar, ele vai usar pessoas, ele vai usar artifícios, ele vai usar uma série de situações para tentar fazer com que nós não cumpramos o propósito para o qual o Senhor nos chamou. O inimigo ele vai usar várias armas diferentes para nos atacar. E aqui, como eu disse, nos capítulos seguintes de Neemias, nós vamos ver algumas armas que o inimigo tentou usar para que Neemias não continuasse e não executasse o propósito do Senhor na sua vida. No capítulo 4, no versículo 7 e no versículo 8, nos diz o seguinte: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Perdão, é versículo 7 e versículo 8. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Então, a primeira arma que Satanás, que os inimigos de Deus tentaram usar para atacar Neemias foi atacar e causar confusão. Então, quando eu e você estabelecemos um propósito, estabelecemos um objetivo, temos um propósito a cumprir, o inimigo ele vai tentar nos atacar e vai tentar causar confusão. E aí, quando a gente pensa em confusão, é todo tipo de confusão. É confusão mental, é confusão no nosso ambiente de trabalho, é confusão com os nossos familiares, é confusão onde quer que você esteja. Só que é interessante que aí no versículo 9, ele fala o seguinte: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger deles. Então esses ataques do inimigo, essa confusão que ele tenta colocar nas nossas vidas, nós já temos que atacar de prontidão. Nós não podemos nem deixar muito isso acontecer, muito isso tomar a nossa mente, a nossa cabeça. Nós não podemos. Nós temos que já nos prontificar ao Senhor e buscar de Deus para que Ele nos
traga à nossa mente a clareza espiritual, a clareza do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas e que nós prossigamos. No capítulo de número 5, no versículo 1 ao 5, diz o seguinte: ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, para conseguir trigo para matar a fome. E ainda havia outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. É de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravos e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem aos outros. Então a segunda arma que Satanás, que os inimigos de Deus levantaram contra Neemias foi opressão interna e divisão. Opressão interna e divisão. Quando nós temos um propósito estabelecido, quando nós temos um objetivo a alcançar, o inimigo vai tentar nos atacar, vai tentar trazer uma opressão interna e causar divisão. A palavra do Senhor diz que a casa dividida, ela não subsistirá. Então ali, dentro do povo de Jerusalém, começou a ter ali a divisão. Os próprios irmãos judeus estavam cobrando impostos, estavam vendendo irmãos como escravos. Isso tudo causado pelo inimigo, ataque do inimigo. E essa divisão estava fazendo com que as obras, fazendo com que o propósito do Senhor começasse a deslizar, começasse a não seguir o cronograma certo. E aí, Neemias também de prontidão já tratou de resolver essa situação que nós vamos tratar mais ali na frente. Mais uma arma que Satanás tentou usar: fazer mal e atacar a liderança. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gésem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gésem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. O que a gente entende aqui nesses dois versículos? Satanás, ele vai tentar atacar o líder, ele vai tentar atacar a cabeça, ele vai tentar atacar aquela pessoa que tem direcionado o povo, direcionado o propósito. Então, se você é líder de um propósito, se você tem um chamado do Senhor, se você tem um objetivo a cumprir na presença do Senhor, tenha certeza de que Satanás ele vai tentar atrapalhar o seu propósito como líder. E aí, o que eu quero chamar a atenção para a nossa vida espiritual e para a nossa vida congregacional, como igreja do Senhor. Nós como igreja temos propósito, nós como igreja temos sonhos, nós como igreja temos ambições, temos projetos, e o inimigo, ele realmente não quer que os nossos sonhos e projetos se realizem, ele não quer que os propósitos do Senhor se cumpram, então ele vai atacar a liderança, porque ele sabe que quando a liderança está fraca, quando a liderança está desguarnecida, quando a liderança não está forte, quando a liderança não está comprometida, tudo aquilo vai desmoronando. É realmente uma pirâmide. Quando a ponta não está bem, quando o líder não está bem, todo o mal, todo o resto do corpo ele padece. E aí, quando a gente traz essa situação para a nossa vida espiritual, para a nossa vida congregacional, nós temos aqui um propósito muito importante que nós devemos fazer: orar, jejuar e buscar para que Deus fortaleça a nossa liderança. Porque é o nosso líder que nos direciona, é o nosso líder que nos diz: vamos por aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Muitas vezes é o líder que divide as tarefas, é o líder que nos inspira, é o líder que nos chama à caminhada, é o líder que nos faz caminhar junto, que nos motiva, que nos ensina, é o líder que nos faz caminhar.
O nosso maior líder foi Jesus Cristo, que nos ensinou todas as nossas diretrizes, todos os planos, todos os passos a serem seguidos. E ele, como exemplo de liderança, ele foi tentado pelo diabo, ele foi tentado por Satanás. Pensa se o nosso líder, pensa se a nossa maior inspiração, se ele cede às armadilhas, às tentações do Satanás ali, quando ele foi tentado. O nosso referencial, a nossa inspiração seria em vão, porque nós iríamos falar, nossa, mas nem o nosso líder conseguiu, como que nós vamos conseguir? Né? E aí a gente trazendo isso para a nossa vida, nós temos que buscar orar, jejuar, pagar um preço pela vida dos nossos líderes, pela vida dos nossos pastores, porque eles também pagam um preço, eles também buscam, eles também jejuam, eles também gastam tempo, eles gastam a sua vida em favor das nossas vidas. E nada mais justo, nada mais honroso do que eu e você também gastarmos tempo, gastarmos saliva, gastarmos os nossos joelhos em oração pela vida dos nossos pastores, pela vida da nossa liderança. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, que quando a nossa liderança está forte, que quando a nossa liderança está cheia de Deus, nada, absolutamente nada é capaz de se colocar na frente, nada é capaz de criar obstáculo, nada é capaz de se impor contra aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Amém? Satanás, ele também tenta criar distração, difamação, para instigar medo àqueles que têm um propósito estabelecido pelo Senhor. Neemias capítulo 6, no versículo 4 ao 9, assim nos diz a palavra: eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então na 5ª vez Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gessem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. E, meu irmão, quando Deus tem um propósito na sua vida, quando Deus tem um chamado na minha vida, o inimigo ele não fica feliz, ele não vai ficar de braços cruzados, ele não vai deixar com que o reino de Deus expanda. Na verdade, ele vai tentar não deixar com que o reino de Deus expanda. E aí ele vai usar várias armas, entre elas ele vai tentar te distrair, ele vai tentar te difamar, e ele vai tentar instigar medo em você. Quando ele tenta te distrair, ele manda várias e várias situações para que você perca o foco. Um probleminha aqui, uma situação ali, um convite malicioso aqui. Meu irmão, mas quando a gente está no propósito, quando a gente está no caminho, quando a gente está olhando para o alvo, que é Cristo, quando a gente tem um propósito estabelecido pelo Senhor, nós não podemos deixar com que essas distrações nos atrapalhem e tiro do foco. E isso a gente pode trazer para todas as áreas da nossa vida, não só espiritual, mas quando a gente tem um propósito de passar num concurso, a gente paga o preço em estudar, a gente paga o preço no cursinho, e aí vem as distrações, vamos passear, vamos viajar, vamos fazer isso, aquilo, mas você tem um propósito: não, eu vou continuar. Quando você tem um propósito de ser promovido no seu trabalho, quando você tem um propósito de expandir sua empresa, enfim, todas as áreas das nossas vidas, a gente pode trazer esse princípio para nós, de desviar o nosso foco, tirar os nossos olhos das distrações e permanecer com o nosso foco naquilo que é o nosso objetivo. E aí, Neemias, ele consegue reparar os muros, ele consegue reconstruir os muros, ele consegue reedificar as portas, consegue cumprir aquele primeiro propósito que o Senhor estabeleceu para ele. Só que mesmo assim, depois de tudo, o inimigo ainda continua tentando intimidar ele. Lá no versículo 19 ele fala assim:
até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me carta para intimidar. Ou seja, nós como servos do Senhor, como cumpridores de propósito, como cumpridores da vontade do Senhor, em todo tempo nós teremos lutas, em todo tempo nós teremos oposições, em todo tempo nós teremos distrações. Até mesmo quando a gente acha que a obra está concluída, até mesmo quando a gente acha que já chegou no objetivo, a gente acha que vai descansar. Não, o inimigo ele ainda vai tentar te intimidar, o inimigo ainda vai tentar te mandar flechas, o inimigo ainda vai tentar te mandar situações para que você tire o foco daquilo que o Senhor estabeleceu para você. Mas aí agora, nós vamos tirar um pouco do foco do inimigo e vamos focar agora no que Neemias fez realmente para que o propósito do Senhor se cumprisse na vida dele. Nós vimos até agora as armas que o inimigo tentou usar contra Neemias e as pessoas que estavam envolvidas no projeto, mas agora nós vamos ver o que Neemias de fato fez e o que ele pode trazer de ensinamento para nós nessa noite, para que nós possamos fazer também, para que a gente possa vencer os nossos opositores. Amém? No capítulo de número 2, no versículo de 6 a 9, diz o seguinte: Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas aos reis dos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Por que a bondosa mão de Deus estava sobre Neemias? Porque lá no princípio, quando Deus gerou no seu coração o desejo de reconstruir os muros, de reconstruir as portas, quando Deus gerou no coração de Neemias um projeto, um propósito, o que Neemias fez? Ele dedicou o trabalho ao Senhor. Ele buscou ao Senhor. Ele orou, ele jejuou, ele pagou o preço. Então, quando o Senhor colocar no seu coração, no meu coração, algum desejo, algum projeto, algum propósito, a primeira coisa que eu e você devemos fazer é consagrar esse propósito ao Senhor. É consagrar esse projeto ao Senhor. É fazer realmente tudo de acordo com a vontade de Deus. Apresentar tudo que nós vamos fazer ao Senhor. Agir, mover, caminhar de acordo com o que o Senhor tem para nós. Colocando tudo nas mãos de Deus. Apresentando tudo ao Senhor. Trazendo o Senhor para dentro do nosso propósito, trazendo o Senhor para dentro do nosso projeto. Porque quando o Senhor está fora, meu irmão, aí vai na força do braço. Pode ser que dá certo? Pode acontecer. Mas eu tenho certeza que não vai ser da mesma forma se o Senhor estivesse junto com você no propósito. Pode acontecer que Neemias tivesse reconstruído os muros? Pode. Mas eu tenho certeza que se hoje nós estamos falando de Neemias, se Neemias, a história dele está escrita na Bíblia, é porque quando ele teve esse propósito, quando Deus gerou o propósito no coração dele, ele chamou o Senhor para estar junto com ele no propósito. Então, meu irmão, em todas as áreas da sua vida, seja espiritual, seja profissional, seja familiar, se você quer ter um casamento abençoado, se você quer ter uma empresa próspera, se você, enfim, qualquer propósito, qualquer projeto que você for desenvolver, coloque o Senhor nesse projeto, chame o Senhor para fazer parte dele, e eu tenho certeza que além de concluir, vai ser muito mais gratificante, vai ser muito mais edificante para mim e para você, se o Senhor estiver do nosso lado. Amém? Capítulo 2, versículo 20. Eu lhes respondi: o Deus do céu fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas nos que diz respeito,
vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada memorável que favoreça a vocês. Isso aqui Neemias falou lá para Sanbalat e Tobias. Mas qual que é o princípio que a gente aprende aqui nesse versículo? Que Neemias reconhece a soberania de Deus e o caráter ilegítimo do seu adversário. Ou seja, primeiro Neemias chama o Senhor para fazer parte do projeto. Deus entra no projeto com Neemias. Neemias está reconstruindo os muros. Os inimigos estão tentando contra a sua vida, contra o seu projeto. Neemias se coloca diante dos seus inimigos e fala: não, o meu Deus é maior, o meu Deus é soberano. Se o meu Deus me chamou para cumprir o propósito, eu vou até o final. E vocês, meus amigos, vocês não fazem parte desse projeto, não. Vocês estão de fora, vocês não têm parte. Se vocês estão pelejando contra, se vocês não estão comigo aqui reconstruindo, vocês não têm parte comigo. Quem tem parte comigo é o Senhor, o Rei soberano. Meu irmão, se tem alguém que não está com você no projeto, se tem alguém que não está com você no propósito, se tem alguém que está tentando te atrapalhar, meu irmão, tira essa pessoa de lado, foca no Senhor, Ele é o Rei soberano. É Ele que vai te fazer vencer, é Ele que vai com você até o final. É Ele que vai te dar força para reconstruir o muro. Continua no foco. Soberano é o Senhor. No capítulo 4, no versículo 4 e no versículo 5, nos diz o seguinte: Neemias orando: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois procuravam a tua ira diante dos construtores. O que Neemias faz aqui? Ele ora pedindo a Deus para que atente para a sua situação difícil, para a sua condição difícil naquele momento. Deus está no projeto, você já chamou o Senhor, Deus falou: estou contigo no propósito, estou contigo no projeto, eu vou com você. Isso não é garantia de que no meio do projeto, que no meio da execução, o inimigo não vai se levantar, vai ser tudo fácil, vai ser tudo tranquilo. Mas o que Neemias faz aqui, quando ele vê que as oposições, quando ele vê que a coisa está ficando difícil, o que ele faz? Para e ora ao Senhor. Senhor, está difícil. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo no propósito, mas está difícil, está complicado. Me dá mais força, me revigora, me fortalece, me restaura. Vamos comigo. É isso que a gente tem que fazer. Se você está no projeto, se você está no propósito, se você está caminhando para executar aquilo que o Senhor chamou, mas está difícil, o inimigo está se levantando, meu irmão, a vitória está chegando. Os muros estão sendo construídos. O pessoal não parou lá não, eles estão lá, estão trabalhando. A gente está executando, a gente está indo. Mas, irmãos, nós não podemos deixar de orar. O segredo é a oração, o segredo é buscar, o segredo é fazer com que os inimigos tremam diante da nossa oração. Nós estamos num projeto lindo aqui, nas segundas-feiras, nos cultos de oração. A igreja está enchendo na segunda-feira. E nós glorificamos demais a Deus por isso. Porque a oração, meus irmãos, é a chave. A oração é comunhão, a oração é intimidade. E quando a gente ora, quando a gente busca, a gente tem mais intimidade com Deus. A gente começa a ouvir mais a voz de Deus, a gente começa a relacionar mais com Deus. E é através disso, é através da comunhão, através da oração, através da intimidade com Deus, é que Deus vai nos direcionando, vai corrigindo as rotas. Às vezes a gente dá um passinho mais para lá, um passinho mais para cá, mas quando a gente está em oração, quando a gente está colocando diante de Deus tudo aquilo que está se passando nas nossas vidas, o Senhor nos ouve e o Senhor também fala conosco. Então vamos orar, vamos fazer como Neemias, vamos continuar construindo, mas vamos continuar orando. Uma outra atitude que Neemias tomou ali, capítulo 4, versículo 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e noite para proteger-nos deles. O que Neemias fez aqui?
Neemias orou: Senhor, o pessoal está se levantando, Sanbalat e Tobias está tentando nos derrubar, está tentando nos atrapalhar a reconstruir, agora eles começaram a nos ameaçar. Neemias orou, mas o que Neemias fez aqui? Ele executou, ele fez uma ação aqui. O que ele fez? Ele colocou guardas nas construções, onde eles estavam construindo. Sanbalat e Tobias falou que ia lá, ia tentar dificultar. Então o que a gente aprende aqui? Vigiar e orar, orar e vigiar. A oração é poderosa, a oração é a chave? Sim, mas a gente também tem que trabalhar, a gente também tem que usar as forças naturais, os meios naturais que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos deu, que o Senhor colocou nas nossas mãos, para nos ajudar a concluir o propósito, nos ajudar a concluir o projeto. Então, meus irmãos, ora, vigia, busca, jejua, mas também estuda, mas também planeja, também controla, né? Também procura a pessoa certa no lugar certo, para quem quer um casamento abençoado, para quem quer um casamento restaurado, ora, jejua, mas trata bem o seu cônjuge, trata bem sua esposa, seu esposo. Você quer seu filho na igreja, ora, jejua, mas trata ele bem, seja amigo do seu filho. Enfim, ora, jejua, faz a parte espiritual, mas também executa a parte natural. Vamos também fazer a nossa parte. Vamos também agir de acordo com o propósito. O Senhor nos deu um propósito, o Senhor nos deu uma direção. Nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos jejuando, nós estamos espiritualizando o propósito. Mas também nós temos que usar as armas materiais e naturais que o Senhor colocou nas nossas mãos. E lá no capítulo 6, no versículo 3, diz assim: por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar-me com vocês? É o que eu falei lá atrás. A gente tem um propósito, a gente tem um projeto. O inimigo vai tentar criar distração, o inimigo vai tentar criar situações para te tirar do foco. Mas, meu irmão, mostre determinação. Minha irmã, seja determinado no seu propósito. Não cochile em dois pensamentos. Tenha certeza e convicção de que o propósito que o Senhor estabeleceu na sua vida é o melhor para você. Tenha certeza que aquilo que o Senhor colocou no seu coração é verdadeiramente o propósito, é o projeto do Senhor para a sua vida. É um projeto de longo prazo. É um projeto que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida espiritual, vai mudar seu patamar. Vai te tirar de um simples membro, mas vai te levar para um executor de obras, um ganhador de almas, um levita, um diácono, uma diaconisa presente, um diácono, uma diaconisa atuante na casa do Senhor, um servo, aqueles que têm um chamado para ser servo. Seja determinado. Nenhum trabalho é pequeno demais, nenhuma obra é grande demais no reino de Deus. Seja determinado, tenha esmero em tudo aquilo que você for fazer. Tenha determinação que o Senhor, como Ele está com você no propósito, como Ele está com você no projeto, lá no comecinho você já chamou Deus para fazer parte. Se Ele está com você no projeto, meu irmão, tenha certeza que você vai conquistar. Tenha certeza que lá no final você vai ser bem sucedido. Mas tenha determinação, assim como Neemias teve. Amém? Para finalizar, oposição nós sempre teremos. Não concentre as forças no inimigo, mas nos propósitos de Deus para a sua vida. Oposição sempre teremos. Não concentre forças no inimigo, mas nos propósitos de Deus. Meu irmão, desde que o mundo é mundo, desde que o Senhor levantou o primeiro homem, Adão, com um propósito, o inimigo já se levantou para tentar combater, para tentar dificultar, para tentar atrapalhar o propósito do Senhor. Foque no Senhor, não dê atenção para o inimigo, foque no propósito que o Senhor tem para a sua vida, e ele vai ser bem sucedido em nome de Jesus.
Tenha certeza que o inimigo vai se levantar, mas da mesma forma que ele vai se levantar aqui, ele vai cair do outro lado, porque o Senhor é contigo. O inimigo faz parte, não para participar dos sonhos e projetos, mas para nos deixar vigilantes e dependemos cada dia mais do Senhor. Quando o inimigo se levanta e a situação está difícil demais, o que a gente faz? Pai, me ajuda. Então, se o inimigo está se levantando, meu irmão, isso é sinal de que nós dependemos mais do Senhor. É sinal de que nós temos que estar mais vigilantes. É sinal de que o Senhor tem mais para as nossas vidas. Então, quando o inimigo se levantar, quando o inimigo tentar se opor aos projetos e aos propósitos que o Senhor estabeleceu na sua vida, tenha certeza de que nós devemos estar mais e mais dependentes do Senhor a cada dia. A oposição nos ensina a ficarmos mais prudentes e a não perder tempo. Ou seja, quando o inimigo se levanta, a gente fica mais vigilante, a gente depende mais do Senhor, a gente fica mais prudente e a gente não perde mais tempo. Por quê? Porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um projeto para cumprir na minha vida. Para que eu vou bater cabeça? Para que eu vou perder tempo com aquilo que não edifica? Para que eu vou perder tempo com aquilo que é distração? Para que eu vou perder tempo? Meus irmãos, a nossa vida nessa terra é passageira. A nossa vida, o propósito do Senhor para nós nessa terra é tão pequeno, é minúsculo, perto do que a gente vai viver na eternidade com o Senhor. O Senhor quer que nessa vida nós tenhamos paz, nós tenhamos abundância, né? A palavra do Senhor fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. Vamos parar de perder tempo com aquilo que é pequeno, com aquilo que não é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Vamos parar de perder tempo com aquilo que tira o nosso foco do Senhor. A gente gasta tanto tempo trabalhando, a gente gasta tanto tempo com as coisas naturais, a gente perde tanto tempo de qualidade com aquilo que realmente importa. Esses dias a gente faz uma reunião toda segunda-feira lá no banco. E aí uma colega de trabalho que também é cristã falou: gente, Deus tem colocado no meu coração para eu viver com mais qualidade com a minha família, com os meus filhos, fazer aquilo que eu amo, viver mais intensamente. Ela viu essa pregação na igreja dela, e aquilo mexeu muito comigo, porque a gente gasta de 8 a 10 horas por dia no nosso trabalho, aí a gente chega em casa cansado, e a gente perde tempo com distrações. Porque eu coloquei no meu coração: Senhor, não quero mais perder tempo com aquilo que não é precioso. Senhor, não quero mais perder tempo com aquilo que não é propósito do Senhor para a minha vida. Ou seja, quando eu chego na minha casa, eu quero ficar com os meus filhos, quero brincar com meus filhos, quero estar com a minha esposa, eu quero buscar de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero vir para a igreja, eu quero orar, eu quero viver o propósito do Senhor. Meus irmãos, a gente tem que entender isso, que a nossa vida, ela realmente tem a parte secular, ela tem a parte natural, mas nós temos a parte espiritual e a parte que realmente importa, que é o que realmente a gente vai levar daqui, que são momentos vividos com abundância, com alegria, com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos entes queridos. É cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas. O quão triste vai ser se a gente chegar lá na nossa velhice com 50, 60, 80 anos, olhar para trás e falar: Senhor, não fiz nada, não cumpri o propósito que o Senhor tinha para mim, gastei tempo com aquilo que não era precioso, com aquilo que não valeu a pena. Deve ser frustrante isso. Então, enquanto a gente ainda tem tempo, enquanto a gente ainda está sadio, enquanto a gente ainda tem a nossa consciência sã, vamos buscar aquilo que é o do Senhor para nós. Vamos buscar o propósito do Senhor para as nossas vidas. Vamos buscar cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos buscar fazer e viver exatamente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos deixar para trás, vamos deixar de lado o tempo gasto com coisas que não nos edificam, com aquilo que não traz coisas boas.
não traz a vontade do Senhor para nós. E por fim, os opositores não querem de forma alguma o nosso sucesso e que sejamos bem-sucedidos. Não acreditam que vamos conseguir e não aceitam que sejamos vencedores. Mas eu finalizo essa palavra com o que o apóstolo Paulo diz aos romanos: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, os inimigos não acreditam que a gente vai vencer. O inimigo não acredita que a gente vai alcançar. Mas eu e você, nós somos mais do que vencedores. Eu e você já tomamos posse da vitória. Eu e você já tomamos posse daquilo que o Senhor tem para nós. E nós não vamos abrir mão. Nós não vamos deixar com que o propósito do Senhor não se cumpra na nossa vida. Mas como o apóstolo Paulo também diz, vamos olhar para trás. Lá no final, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te dê uma semana de vitória, que o Senhor Jesus possa te abençoar, que o Senhor Jesus possa fortalecer o teu propósito, que o Senhor Jesus possa fazer notório em você a abundância do Senhor na sua vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe.